Se você deseja conhecer um sistema de gestão pela qualidade de nível internacional e que tenha um grau de credibilidade ímpar, eu lhe convido a conhecer e aplicar o conhecimento que vou lhe apresentar agora com base na NBR ISO 9001, que vai desde os aspectos relacionados ao contexto de sua organização, o que diz respeito à liderança, planejamento, os processos de apoio, os processos de operações, as melhorias e as avaliações. Então, é dessa ordem e envergadura que levou ao reconhecimento internacional das empresas que possuem dentro da sua administração o sistema de gestão pela qualidade ISO 9001. O nosso estudo apresenta o mapa mental da ISO 9001. E o primeiro tópico da ISO é a delimitação do seu escopo. Esse escopo ele estuda e visa demonstrar a capacidade para se obter algo. Então, por exemplo, um alvo, né? E também busca aumentar a satisfação dos seus clientes. Então, esse é o escopo da norma ISO 9001. Outro detalhe da norma é a referência. A referência normativa. Que, no nosso caso, será a série de normas ISO. Então, é ela que nós vamos ter que nos deter e estudar nas nossas normas ISO 9000. Próximo tópico é o que nós chamamos de termos e definições. Então, temos que tomar sempre como referência, né, e estudarmos as normas que regem a nossa organização e produtos e serviços que ela desenvolve. O primeiro requisito da norma é contexto da organização. Ela possui aqui 3 devs.
Nós vamos ver detalhar depois do decorrer do estudo da norma a importância desses deveres, que são as obrigações. O que é esse contexto da organização? Por um lado, abordar o interior da sua empresa, que é o contexto interno, e o contexto externo da organização. E nesse contexto externo, qual a fatia do mercado, por exemplo. Então esse é o nosso estudo de contexto da organização. Tópico 5 é a liderança. O que é essa nossa liderança? O que nós estudamos, o que é importante para ela. Então, no que diz respeito à liderança, é a capacidade que o líder tem que ter de poder enxergar longe. Então ele tem que ter essa obrigação. Então, e dar exemplo, né, com o uso de metodologia, 5W, 2H, gravidade, urgência, tendência, o plano estratégico, adotar um sistema de gestão pela qualidade. Né? E esse tópico aqui tem 5 DEV. Então vamos somando os 13 mais os 5. Nosso próximo tópico é o planejamento. O que é este nosso planejamento? Então vamos estabelecer aqui como um exemplo. Né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, onde nós vamos definir uma situação onde teremos tarefas e atividades distribuídas ao longo da escala de tempo, no caso aqui 1 ano. E vamos, por exemplo, numerar essas atividades, quantas elas houverem, né? E teremos então a obrigação do nosso líder organizar essas situações de estudo, né? E esse requisito planejamento tem 9 DEV. Né? Também temos que ter o cuidado de colocar uma pessoa responsável por cada uma dessas atividades, sempre nomeando uma pessoa, depois essa pessoa monta suas equipes que julgar pertinente. Então, esse é o requisito planejamento. O próximo requisito é chamado de apoio. O que pode ser abordado aqui? As pessoas, né? Pode ser também alocado já os equipamentos,
setor de tecnologia da informação. Os processos, softwares. E este aqui possui 24 dev. Próximo requisito é o 8. Então vamos anotar aqui, que é a operação. Então, o que são essas operações? São desde um desenho, a elaboração dos seus projetos, com os seus responsáveis, né? O fazer acontecer, os trabalhos operacionais, e este aqui possui 54 dev. O próximo requisito, o 9, é avaliação de desempenho. Então, essa é a avaliação de desempenho, por exemplo, representando aqui um checklist com itens que devem ser avaliados, né? Um sistema de avaliação, e este aqui possui 13 dev, na avaliação de desempenho. E aí, temos ainda nosso último requisito, que é o 10, que é o item de requisito de melhoria. Este requisito de melhoria, onde temos que colocar um sistema onde a pessoa elabore uma melhoria por vez e tenha um sistema de registro. E isso seja implementado como uma prática dentro da nossa organização. E esse aqui tem 8 dev. E o total dele é 118, da norma ISO 9001. Era esse, então, um resumo, através de um mapa mental, do sistema de gestão qualidade com base na ABNT NBR ISO 9001.